Boa noite aí para quem tá chegando, para quem tá entrando, Educarte, Alessiane. Hoje eu demorei um pouquinho, gente, a trazer um pouquinho por conta do Lucas, que hoje ele não tá bem, não comeu nada, tá meio enjoadinho. Mas vamos começar, né? Aguardar só mais um minutinho e a gente já começa. Essa, essa luz aqui que ela tá bem forte. Então vamos começar, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a alfabetização, né? Como ocorre o processo de alfabetização, qual é a forma mais prática, mais fácil de alfabetizar os alunos. É uma conversa, né, bem rápida. Acena para mim se tiver tudo ok, se você estiver me ouvindo direitinho. Manda um joia se estiverem me ouvindo, não estiver travando, estiver tudo certinho. Eu vou alternar a câmera porque eu vou mostrar uns slides que aqui no celular não está aparecendo a opção de apresentar slides. Então eu vou mostrar no computador para vocês. Então vamos começar, né? A gente vai falar um pouco sobre o segredo, né? Como que a gente faz para alfabetizar as crianças? Como que a gente vai desvendar esse segredo aqui hoje, né? A gente vai vou revelar para vocês como que eu consigo alfabetizar meus alunos de forma muito rápida, muito prática. Vou mostrar para vocês a forma mais eficaz que a gente consegue realmente alfabetizar todas as crianças da sala, da turma. Até aquelas crianças que apresentam um pouco mais de dificuldade, a gente consegue alfabetizar. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês os slides. Eu vou mostrar no computador porque o celular não está aparecendo a opção de apresentar slide, né? Então hoje vou revelar para vocês aqui o segredo da alfabetização. Como que a gente faz para conseguir alfabetizar os nossos alunos? A primeira coisa que a gente faz é apresentar a letra para a criança, né? A gente apresenta, essa é a letra Z. Eu trouxe aqui o exemplo desta letra, essa é a letra Z. E o som que ela faz, que é Z. A gente vê isso também em muitos vídeos do YouTube. Em muitos vídeos no YouTube. E estudando mesmo, né? Como alfabetizar as crianças, a gente aprende muito dessa forma. Você apresenta a letra e você fala o som que ela representa. Por exemplo, a letra Z, ela representa o som Z. A gente pode apresentar qualquer outra letra, né? A letra M, que representa o som M. Mas eu vou mostrar especificamente essa letra, que vocês vão entender por que eu estou falando da letra Z. Eu vou virar a câmera novamente para mostrar para vocês. Eu trouxe aqui, ó, a letra Z, eu apresento para o meu aluno, né? Essa é a letra Z, ela representa o som Z. O aluno vai entender, a gente pede até para o aluno falar palavras, né? Vamos supor, zebra, zíper, azedo, que tem o som Z. Mas eu vou apresentar aqui uma lista de palavras, aí eu pergunto para vocês, se eu mostro para a criança a letra Z e falo que a letra Z faz o som Z, a criança vai conseguir ler essas palavras aqui? Casa, mesa, exame e exato?
Será que a criança vai ser capaz de ler essas palavras, conhecendo o som da letra Z? Quando eu ditar essas palavras, ou quando fizer um autoditado com a criança, como será que ela vai escrever essas palavras? Provavelmente, eu vou virar a câmera aqui novamente, provavelmente as crianças vão escrever a palavra mesa, blusa, casa, exame com Z. Mas por que a criança vai fazer isso? Porque nós mostramos para ela que a letra Z é que representa o fonema Z. Quando a gente vai trabalhar com a criança outras palavras, como mesa, blusa, a gente vai desconstruir uma coisa que nós construímos na criança. Porque a gente constrói na mente da criança, ela vai processar aquela informação, que é a letra Z, que representa o fonema Z. Então, ela construiu aquele conhecimento. Quando ela for fazer um autoditado, que ela encontrar a palavra casa e a palavra mesa, com certeza ela vai escrever com Z. Aí ela vai se deparar com o erro, né? Muitas vezes o professor, os pais, outra pessoa vai falar para a criança que está errado. Então vai gerar um conflito na criança. Por que vai gerar um conflito? Porque nós falamos para ela que o som Z é representado pela letra Z. E ela escreve a palavra mesa, a palavra casa com Z, e a gente fala para ela que está errado. E aí, olha o conflito que a gente cria na mente da criança. Daí vem os problemas ortográficos, né, os problemas de escrita que as crianças apresentam quando chegam no terceiro, no quarto e às vezes até mais para frente, quinto, sexto ano. E como resolver isso? Né? Não é a letra Z que faz Z. Quando eu apresento a letra Z, ela não faz Z? Sim, com certeza. Só que ao invés de apresentar a letra, a gente apresenta para a criança o fonema. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou virar a câmera do celular novamente para mostrar para vocês. Eu vou dar outro exemplo primeiro. Eu tenho aqui a letra S, ó. Eu apresento para a criança, falo para ela que essa é a letra S e que a letra S representa o som S. Qual o som que o S faz? S. Não é dessa forma que a gente mostra para a criança? A gente fala, essa é a letra S. O S faz o som S. E a gente ainda pergunta para a criança, qual o sonzinho que o S faz? S. Tá correto? Tá correto. O S realmente faz esse som. Mas e se eu ditar para a criança a palavra carroça? O que vai acontecer? A criança vai escrever carroça com S e com um único S. Se eu ditar a palavra massa, a criança vai fazer a mesma coisa. Vai escrever massa com um único S. Aí, quando a gente vai corrigir, quando a gente vai ver a atividade da criança, vai mostrar que está errado. Mas como que está errado se a professora me falou que o S faz S? A professora me falou que o S faz S. A criança vai ter um conflito na mente dela. Se o S faz S, por que massa não é com S? Por que carroça não é com S? Esses são os conflitos que a gente gera na cabecinha da criança quando a gente apresenta a letra e diz para ela que essa letra faz determinado som, determinado fonema. Eu vou mostrar aqui as palavras. Ó. Se eu mostro para a criança a letra S e falo para ela que S ele faz o som S, quando a criança for escrever essas palavras, doce, massa, carroça e sapato, ela vai colocar tudo com a letra S, como está aqui em sapato. Por quê? Porque nós mesmos mostramos isso para a criança. A gente mostra a letra e fala o som que essa letra faz. Mas como corrigir isso? Como evitar esses conflitos, né? Como que eu evito esses conflitos na mente da criança? Como que eu evito que a criança tenha esses problemas de escrita, que ela gera esse conflito na hora da escrita? Apresentando o fonema. Ao invés de apresentar a letra, a gente apresenta o fonema. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Apresente o fonema, né? Eu vou ficar virando a câmera para mim e para o computador para mostrar para vocês. Apresente o fonema e mostre quais letras esse som, ou seja, esse fonema, representa na escrita. Que letras representam esse fonema na escrita? Como eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó.
Ao invés de falar para a criança, essa é a letra Z, eu vou mostrar o fonema Z. Esse fonema aqui é Z. Vou virar a câmera aqui para mim para vocês verem como que faz o fonema. Esse aqui é o fonema Z. Eu mostro para a criança o fonema. E a partir do fonema, eu vou mostrar para a criança as letras que representam esse fonema na escrita. O fonema Z, ele é representado pela letra X, como na palavra exame, pela letra Z, como na palavra zebra, na palavra azedo, por exemplo, e pela letra S, como na palavra casa. Quando eu faço dessa forma, quando eu apresento para a criança o fonema e mostro para a criança quais são as letras que representam na escrita aquele fonema, a gente já vai evitar, desde o início da alfabetização, os conflitos na hora da escrita, as dificuldades de ortografia que muitas crianças levam para o ensino médio, até para a faculdade, os problemas de ortografia. Por quê? Porque ele aprende que Z é a letra Z. Então, ele quer, toda vez que ele ouve um som, que ele ouve uma palavra que tem Z, ele quer colocar o Z. Mas quando você apresenta para ele o fonema, mostrando para ele que o Z é representado pela letra Z, pela letra S, pelo X, e mostra na prática as situações em que cada uma representa na escrita esse fonema, a criança vai diminuindo esses conflitos. Ela vai diminuindo esses conflitos. Ela vai aprender tudo de uma vez? De jeito nenhum. De forma alguma ela vai aprender tudo de uma vez. Mas ela vai começar a questionar. Professora, eu escrevo com S ou escrevo com Z? Ela vai começar a questionar. Ela não vai interiorizar, ela não vai absorver na mente dela que é somente a letra Z que faz Z. Ela vai entender que tem outras situações. Da mesma forma é com o X e o CH. A gente mostra para a criança o X e fala que o X faz X. Qual a letra que faz X? É as crianças X. Aí vamos um belo dia trabalhar a história da Chapeuzinho Vermelho. Olha o conflito que vai gerar na cabeça da criança. Eu disse para a criança que o X faz X. E a criança entendeu isso. Quando eu coloco a palavra Chapeuzinho Vermelho, vai gerar um conflito na criança. Professora, ela vai perguntar, professora, mas não é com X? E já aconteceu isso comigo na prática. Gente, o que eu estou mostrando para vocês aqui é o que eu faço em sala de aula. E eu já vivenciei essas situações com os meus alunos. De um aluno falar para mim que a palavra Chapeuzinho, na história, Chapeuzinho Vermelho, estava escrita errada. Porque é o X que faz X e eu escrevi com CH. Ele falou para mim, um aluno do primeiro ano, gente, 6 aninhos. Ele foi lá no quadro que eu escrevi a palavra Chapeuzinho Vermelho com CH, lógico, né? E ele foi lá e apagou. Ele falou, tia, você escreveu errado. É com X, porque é o X que faz X. Olha o conflito. Aí eu fui explicar para ele que o X, o CH, também representa esse fonema X. E o que a Islânia colocou é interessante. A gente já vai trabalhar essas dificuldades ortográficas desde o início. Então, quando a criança começa a desenvolver o processo de escrita, quando a criança chega naquele nível, né, ortográfico, alfabético, que ele começa a entender a relação do fonema com o grafema, começa a escrever, ele já vai ter muito menos dificuldade na hora da escrita. Então, eu achei muito interessante trazer para vocês por isso, porque já aconteceu comigo. Aconteceu com o X, o CH, e aconteceu também com uma aluna com o H. Quando a gente trabalha o fonema, a gente mostra que o H não tem som. E eu faço assim para representar que o H não tem som. A gente põe a mão na boca. E quando eu fui trabalhar o CH, ela ficou super chateada, essa aluna. Ela ficou muito chateada, porque ela falou para mim assim, você disse que o H não tem som. Como que agora o H tem som? Aí eu tive que desconstruir uma coisa que eu mesma tinha construído com eles. Ela falou, mas como assim? Eu escrevo com CH, chave, chá, se o H não tem som? E a criança
a gente vai desconstruindo, mas a criança fica com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe, com aquela dúvida? Será se dessa vez ela tá falando a verdade? Né? Porque ela disse que o H não tinha som, agora o H tem som. Ela me disse que o X é que fazia shh. Agora não é com X que eu escrevo, é com CH. Então a gente gera esses conflitos na cabeça da criança, que a gente constrói, consolida na cabeça dela um conceito, um conhecimento, e que em seguida a gente mesmo que tem que desconstruir. O pessoal está perguntando se tem algum material em PDF. Eu estou preparando um material, né, em PDF explicando, falando sobre isso. Como para trabalhar primeiro o fonema. Porque esse conhecimento, gente, eu adquiri na prática mesmo. Porque geralmente, quando a gente estuda, quando a gente pesquisa, sempre fala, né, o som de cada letra. Você ensina o som de cada letra. Aí foi na prática que eu fui percebendo que quando a gente começa pelo fonema e mostra para a criança quais são as letras que na escrita representam o fonema, facilita. Tem também um material do Instituto Alfibeto, que eles também fazem essa proposta de trabalhar com fonema. Não sei se vocês conhecem o Instituto Alfibeto. Eu já trabalhei com o material deles, eu tenho bastante material do Instituto Alfibeto, que ele coloca também essa questão de trabalhar inicialmente com o fonema. Mas foi um conflito que eu vi nas minhas turmas, não só durante um ano, durante vários anos. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar em 2017, eu comecei a trabalhar iniciando pelo fonema e mostrando todas as possibilidades de escrita para aquele fonema. Os meus alunos começaram a ler mais rápido, diminuíram muito as questões de ortografia, né, os erros ortográficos. Eles começaram a perguntar. Inclusive, as mães me procuravam e falavam, nossa, professora, que coisa mais linda. Quando meu filho vai escrever uma palavra, por exemplo, a palavra doce, ele pergunta, mãe, é com C ou é com S ou é com 2 S's? Do Instituto Alfibeto, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem esse manual aqui de consciência fonêmica, tá vendo? Vocês conseguem no site. Ele é um manual que ele fala sobre a consciência fonológica, ele fala sobre a consciência fonêmica, e ele traz atividades para trabalhar o fonema, atividades práticas mesmo, tudo para trabalhar de forma oral com as crianças, tudo na oralidade. Ele realmente, com esse manual aqui, a gente alfabetiza muito rápido as crianças. Ele tem um outro livro, o meu já está até bem gasto. Esse aqui, ó, ABC do Alfabetizador, o meu já está bem velhinho, já está bem usado. Ele explica bastante essa questão também da alfabetização. Mas além de trabalhar com esse material do Alfibeto, eu fui percebendo essas questões com os meus alunos. E eu percebi que a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o fonema, gente, é 1 mês, 2 meses, a gente já tem crianças lendo na sala, né, decodificando. Claro que não lendo fluente, porque o exercício de fluência ele é diferente. A gente ensina a decodificação, né, a identificação dos fonemas. Depois do processo de decodificação, e aí sim a gente vai trabalhar com a fluência de leitura. Qual o material do alfabeto? Pode mandar o link? Sim, eu posso mandar o link, eu vou mandar. Não sei se você está no grupo do WhatsApp. Se você estiver no grupo do WhatsApp, se não tiver, você entra pelo link lá da minha bio, que aí amanhã, cedinho, ou hoje à noite, depois que eu terminar aqui a live, eu vou colocar o link do Instituto Alfibeto, para vocês verem esse material. E eu vou preparar também um material em PDF, depois eu disponibilizo para vocês. Eu estou preparando, mas eu não consegui terminar, porque é muita coisa, gente. Mas eu vou virar novamente aqui a câmera para mostrar para vocês. Aqui, ó, vou voltar lá na letra Z, para quem entrou depois. Tá aqui, ó, eu falo para a criança, eu mostro que essa é a letra Z e que ela faz Z. Quando a criança se depara nessas situações de escrita aqui, a criança vai usar o Z em todas essas palavras. E depois a gente vai desconstruir com a criança, vai falar que não é com Z, que é com X, que é com S. E quando você apresenta para a criança o fonema, você mostra aqui, como nesse slide, ó, esse é o Z, esse é o fonema Z. Eu posso até escrever isso aqui no quadro e mostrar para a criança. Esse é o fonema Z. Quais são as letras que representam? O X, aí você dá um exemplo, exame. O Z, você dá um exemplo aqui de zebra. É importante também colocar uma palavra com o Z no meio, como azedo. E o S, e já pode explicar para a criança que o S ele vai representar esse fonema Z.
em situações que ele está sozinho entre duas vogais. Porque quando a gente vai trabalhar as consoantes, nós já trabalhamos as vogais. As crianças já conhecem as vogais. Vocês podem colocar essa situação aqui para eles, que eles vão pegando. Eu trabalho isso com alunos de primeiro ano. E eles não vão sair escrevendo ortograficamente todas as palavras, mas eles vão começar a refletir, a perguntar. Quando você dita uma palavra, você dita a palavra mesa. A criança vai perguntar, tia, é com Z ou com S? Eu posso responder essa pergunta para a criança? Sim. Porque o objetivo aqui é ensinar a criança, não é fazer a criança errar ou acertar a palavra. Pode explicar para ela que mesa é com S e colocar a situação do S entre duas vogais. Então, quando eu alfabetizo dessa forma, eu já começo ampliando as possibilidades da criança. Aqui o S, ó. O S, ele representa o fonema S. S, né? Esse aqui é o fonema S. Quais são as letras que representam esse fonema? S, S, C, SS e C cedilha. Porque se eu mostro para a criança apenas a letra, aqui, ó. Essa é a letra S, ela faz o som S. Vai acontecer o que eu falei agora há pouco. A criança vai interiorizar, ela vai consolidar esse conhecimento na mente dela. E toda vez que ela ouvir o som S, ela vai colocar o S. Quando ela se deparar com situações como essa, ela vai entrar em conflito. Mas se você mostra para ela que esse é o S, qual é o sonzinho, você pode falar o som. A gente sabe que letra não tem som, né? O correto é fonema. Mas para facilitar para a criança, eu falo. Esse é o S. E que som que ele representa? S. Na escrita, quem representa esse som, esse fonema? A letra S, como na palavra sapato, na palavra sapo, sandália, saco, sino, selo. Eu posso mostrar diversas situações para a criança. A letra C, como na palavra doce, na palavra cenoura, cidade. O C cedilha, né, como na palavra carroça, caroço. Os dois S's, como aqui na palavra massa. Então, a gente vai mostrando para a criança essa construção aqui, ó, de que um fonema, ele é representado por várias letras. Eu já posso começar dessa forma. E a criança, ela não vai ter dificuldade depois na escrita. Voltar a câmera aqui para mim. Mas, assim, muitas pessoas perguntam, gente, mas não é muita informação para a criança? Não, porque quando você apresenta esse fonema, por exemplo, S, que é representado pela letra S, pela letra C, C cedilha e dois S's, você vai estar trabalhando só esse fonema durante um determinado tempo. E eu aconselho sempre que trabalhe pelo menos 5 dias com o mesmo fonema, né? Fazendo ditado, colocando essas palavras em frases, trabalhando análise e síntese de fonemas. Uma atividade também interessante é quando você apresenta o fonema, antes de você mostrar, vou voltar para o slide só para mostrar para vocês. Quando você apresenta o fonema, antes de você mostrar isso aqui, você pode falar palavras e pedir para a criança bater palma, levantar a mão, estalar o dedo, fazer qualquer gesto. Por exemplo, você fala S, esse é o fonema S, e apresenta esse fonema aqui para a criança, sem essa parte aqui no quadro. Você fala várias palavras, sacola, sapato, doce, cidade, cenoura. E pede para a criança bater palmas toda vez que ela ouvir esse fonema. Inclusive aqui neste livro, ele tem atividades dessa forma. Que você fala a palavra e pede para a criança bater palma, levantar a mão. A gente vai variando os gestos para não ficar só na palma, né? Estralar os dedos já é uma forma, né, de desenvolver um pouco a coordenação motora. Toda vez que ela ouvir o fonema que você está trabalhando. Por exemplo, o fonema S. Depois você vai para a escrita. Aí você escreve as palavras e vai mostrando para eles. Inclusive, você não precisa inicialmente fazer isso aqui, ó. Você escreve as palavras no quadro primeiro. Lê com a criança, você vai ler carroça, sapato, massa, doce. E as próprias crianças, elas vão perceber, elas vão questionar, professora, mas aqui, ó, carroça. Quando a gente ouviu o S,
foi a letra C com a cedilha. Eles não vão falar cedilha, a não ser que vocês já tenham ensinado, né? Aqui já foi o S. Aí o momento que você vai explicar para eles, vai fazer isso aqui no quadro, ó. É porque o fonema S, ou o som, né? S, na escrita, ele é representado pelo S, pelo C, pelos dois S e pelo C cedilha. Então, primeiro você faz oralmente, pede para a criança bater palma quando ela escuta o som, escreve diversas palavras, né, com esse fonema aqui representado por todas as possibilidades. O fonema tem que aparecer aqui, ó, em todas as possibilidades, não somente nessa situação, que geralmente a gente coloca que o S faz S e apresenta só essa situação aqui de escrita, ó, saco, sapato, sacola. E quando a criança vai escrever, né, fazer um autoditado, que a gente trabalha muito no primeiro ano com autoditado, né, você dá a figura e a criança escreve o nome da figura. Aí quando você está trabalhando a letra D, o D, né, o sonzinho, a criança vai ver a palavra doce e vai botar um S aqui. Quando ela vê a palavra carroça, ela vai colocar um S aqui. Então, para que isso não aconteça, você apresenta o fonema e todas as possibilidades de escrita desse fonema. Todas as crianças já vão sair, vou virar novamente aqui a câmera, todas as crianças já vão sair escrevendo dessa forma correta? De jeito nenhum. Mas elas vão começar a questionar. Elas vão começar a perceber que não existe uma única forma de escrita. Porque quando a gente apresenta a letra e fala que a letra S faz o som S, eles acham que para o som S só existe uma forma de escrita. Eles já vão saber que existem várias formas de escrita e vão entrar no conflito de não saber se é o S, se é o C cedilha, e vão perguntar. E nesse momento eu respondo? Respondo. Mesmo que eu esteja fazendo um ditado, eu devo responder para a criança, porque ela já entendeu. Ela já entendeu o fonema, ela já entendeu que na escrita aquele fonema é representado por qualquer uma dessas letras. E a gente só aprende isso com o tempo, né? A escrita correta das palavras é só com o tempo, porque isso a gente vai memorizando. A escrita, ela é mecânica, ela se torna mecânica. A gente não fica pensando na hora de escrever, ai meu Deus, como é que é? Com S, com C, a não ser que seja uma palavra nova, desconhecida. Mas com o tempo, essas palavras, elas vão fazendo parte do repertório da criança e vai automatizando a escrita. Com o tempo, a gente vai automatizando a escrita. Mas no início, a criança vai perguntar. E se ela perguntar, maravilhoso, gente. Se a criança perguntar se é com S, se é com C cedilha, se é com Z, se é com X, se é com CH, é porque a criança está compreendendo o processo de escrita. Ela está compreendendo a relação entre o som e a letra. Ou seja, ela está desenvolvendo uma habilidade que é fundamental para a alfabetização, que é a consciência fonêmica. E como que desenvolve consciência fonêmica? Apresentando o fonema para a criança. Eu vou mais adiante aqui um pouquinho, mostrar aqui para vocês que o segredo, então, da alfabetização, de uma alfabetização eficaz, ela está aqui, ó, na consciência fonológica. Mas a consciência fonológica é uma habilidade ampla, né? Ela envolve a habilidade de ouvir, de identificar e de manipular sons, diversos tipos de sons, como buzina, apito, bater palmas, todos os tipos de som. E dentro dessa habilidade ampla, a gente tem a consciência intrassilábica, que é a consciência de identificar rimas e aliterações. E temos a consciência silábica, né, que é a criança perceber, a gente mostrar para a criança que as palavras elas se dividem em pedacinhos. Cada vez que você fala, você pronuncia um pedacinho, que é a sílaba. E a consciência fonêmica, que eu coloquei aqui destacado, porque é o nosso foco hoje. O nosso foco aqui é a consciência fonêmica, que é essa habilidade aqui que vai permitir o desenvolvimento da leitura e tornar a criança um leitor eficaz, um leitor eficiente, só com o desenvolvimento da consciência fonêmica. E essas atividades aqui, esses exemplos que eu estou mostrando aqui, é exatamente para desenvolver a consciência fonêmica nas crianças. E depois que eu desenvolvo consciência fonêmica, né? Porque a gente já viu aqui que a consciência fonêmica é a chave que vai levar o seu aluno ao desenvolvimento da leitura e da escrita, né? A consciência fonêmica, ela não vai só permitir uma leitura eficiente, uma leitura fluente, né? Uma leitura fluente. Ela vai permitir também uma escrita ortográfica. As crianças, elas saem do primeiro ano já escrevendo
assim que vocês ficam impressionados, gente. É porque eu não posso mostrar aqui, porque tem o nome das crianças, mas eu tenho alguns bilhetes, algumas coisas que os alunos de primeiro ano escrevem, que vocês ficam, as pessoas ficam impressionadas, as mães se impressionam. Sabe, elas ficam, mas como que uma criança de 6 anos consegue escrever dessa forma? Porque eu começo trabalhando com o fonema, mostrando para a criança o fonema. Então a criança ela começa a compreender essa relação entre fonema e grafema. E às vezes a gente peca muito com a escrita espontânea. A gente se prende muito à questão da escrita espontânea, gente. Mas a escrita espontânea, ela é como o nome já diz, ela é espontânea, quando a criança está brincando. A criança está brincando, ela escreve de forma espontânea, mas na sala de aula, com atividades intencionais, a gente não pede para a criança fazer escrita espontânea. A gente trabalha com a criança o fonema e ela vai escrever. Inclusive, quando a gente trabalha dessa forma, quando a gente trabalha apresentando para a criança o fonema e mostrando para ela a relação que existe entre o fonema e a letra, entre o som e a escrita, eles não passam pelo nível silábico. Porque se você perceber, o nível silábico é o quê? É a ausência de alguns fonemas na palavra. Quando a criança vai escrever a palavra bola, ela percebe os sons vocálicos, né, as vogais, e coloca o O e o A. Ou ela percebe a consoante, quando a gente trabalha muito, né, a consoante, e coloca o B e o L. Isso é o silábico com valor sonoro, né? Porque tem o sem valor sonoro. Quando você trabalha dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, a criança sai do pré-silábico, né? Que geralmente eles chegam no primeiro ano pré-silábico, e vai para o alfabético e para o alfabetizado. Já começa a ir para níveis, né? Pós-alfabético, ali, alfabetizado, sem passar pelo nível silábico. Geralmente um aluno, ou 2 no máximo, que passa pelo nível silábico. Por quê? Porque a gente vai desenvolvendo essa consciência neles desde o início. Desde quando eu começo a apresentar a letra, eu já vou apresentando o fonema e ele já vai desenvolvendo essa consciência. Porque, inclusive, tem estudos, assim, há poucos estudos, começou tem pouco tempo, de alguns pesquisadores sobre o nível silábico. Inclusive, eles colocam que o nível silábico é exatamente a falta da consciência fonêmica. Não seria uma hipótese em si de escrita, né? Porque não seria um pensamento que a criança tinha sobre a escrita. Na verdade, a criança não desenvolveu consciência fonêmica. Ela não consegue perceber todos os fonemas que compõem a palavra. Então, ela representa ali somente os fonemas que ela percebe. E quando a gente trabalha dessa forma, apresentando o fonema e quais letras que representam esse fonema na escrita, a gente não tem aluno silábico, a não ser que ele já chegue na nossa turma silábico. Mas quando eles chegam pré-silábico, eles avançam direto para o alfabético. E olha o trabalho que a gente tem, muitas vezes, para tirar uma criança do silábico, né? Quando ele fica ali, pelo menos assim, antes de trabalhar dessa forma, de trabalhar com fonema, o nível silábico era um dos que dava mais trabalho para avançar a criança no nível silábico. E trabalhando desse jeito, mesmo que a criança passe pelo nível silábico, ele avança assim, ó. 1 aula, 2 aulas, no máximo, a criança avança. Estão pedindo para deixar a aula gravada. Gente, eu não deixei essa aula gravada. Eu tive um problema técnico aqui na hora de começar. Aliás, eu tive 2 problemas, gente. Um problema técnico com o computador. Um problema com o Lucas, que ele começou a chorar. Eu tenho um bebê, para quem está entrando agora, não me conhece ainda, eu tenho um bebê de 10 meses. E hoje ele não tá bem, ele vomitou durante o dia. Então ele começou a chorar. E por esse problema técnico, comecei a live atrasada e eu acabei não gravando. Mas eu vou fazer alguns vídeos falando sobre isso e vou colocar nos stories, tá? Durante a semana eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá nos stories, vou especificar, né, alguns pontos da consciência fonêmica e vou deixar lá nos stories para vocês. Infelizmente a aula de hoje eu não gravei por conta disso, né? Eu já comecei atrasada, foi bem tumultuada aqui para começar essa live. Aí eu peço desculpa para vocês, mas a de amanhã eu vou deixar gravada, gente. Não perca amanhã, porque amanhã eu vou falar sobre o livro didático, né? Quem tem livro didático aí, quem usa livro didático, bota a mãozinha aí, coloca uma mãozinha aí para eu saber, que eu vou mostrar para vocês como utilizar o livro didático do primeiro ano, de forma que vocês vão aproveitar as atividades, vai desenvolver consciência fonêmica, vai desenvolver consciência fonológica, porque geralmente tem muita reclamação, né, que o livro didático ele não está de acordo com o nível da turma, ele não contempla, né, muitas habilidades que envolvidas na consciência fonológica, na consciência fonêmica. E amanhã
eu vou mostrar para vocês como que o livro didático pode contemplar essas habilidades, como que vocês podem aproveitar, né, esse recurso que a gente já tem em sala, que muitas vezes fica no armário, né? Ah, porque a gente não consegue trabalhar porque ele não atende à turma. Os textos não estão no nível que meu aluno precisa. Os meus alunos não conseguem ler os textos. Então a gente acaba deixando o livro dentro do armário. Mas amanhã eu vou mostrar para vocês como que vocês vão aproveitar muito o livro de vocês, tá? Vocês não vão mais deixar o livro dentro do armário. Vou mostrar atividades práticas mesmo com o livro didático. Aí a de amanhã eu vou ver se eu começo mais cedo, né? Se não tiver nenhuma intercorrência como teve hoje, e deixo gravado. Mas eu vou deixar para vocês, vou fazer alguns vídeos explicando, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer que eu vou responder umas 3 perguntas. Eu vou virar aqui, teve gente que entrou agora, vou só dar uma passadinha aqui nos slides. A gente está falando sobre consciência fonêmica, né? Que é a chave que vai levar o aluno ao desenvolvimento da leitura e da escrita. A consciência fonêmica está dentro da consciência fonológica, né? Uma das habilidades da consciência fonológica, mas é a consciência fonêmica que vai realmente desenvolver a criança na leitura e na escrita. Os outros níveis da consciência fonológica, como habilidades de rima, literação, de reconhecimento e identificação de sons de um modo geral, elas são pré-requisitos para a alfabetização. A gente precisa trabalhar essas habilidades para a criança estar mais preparada. Por quê? Porque ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo o ouvir, né? Ela vai educando o ouvido, porque muitas vezes a gente só escuta, né? Escutar é uma coisa. Agora, você ouvir, você compreender o som é outra. Então, quando a gente trabalha com essas habilidades da consciência fonológica, né, de ouvir sons, né, de manipular esses sons, identificação de rimas, de aliteração, a gente está preparando, a gente está desenvolvendo habilidades auditivas na criança que vão facilitar esse trabalho de consciência fonêmica que eu apresentei aqui no início, que eu mostrei para vocês, que trabalhando desta forma, né, utilizando a consciência fonêmica, os alunos vão aprender a ler mais rápido, vão aprender a escrever de maneira mais ortográfica, né, de forma mais correta ortograficamente, né, e não vão ter tantos conflitos, né, na escrita e na leitura, porque quando você mostra, por exemplo, para ele o X e fala que o X faz X, quando a criança vê uma palavra com CH, como por exemplo a palavra chaminé, ele não vai conseguir ler, porque ele aprendeu que é o X que faz X. E quando você apresenta o fonema, mostra para ele que o X é representado pelo X na escrita, é representado pelo CH, a criança vai conseguir ler as duas situações, tanto quando ela vê uma palavra com X, quanto quando ela vê uma palavra com CH. E eu tô aguardando as perguntas, gente, porque hoje era basicamente isso que eu ia falar, né? Sobre a consciência fonêmica. Aí, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, para eu responder, eu respondo, senão a gente vai encerrar. Tudo ok? Então, como não tem nenhuma pergunta, né, sobre essa parte da consciência fonêmica, a gente encerra por aqui hoje. E amanhã a gente volta no mesmo horário, às 20 horas, para conversar, né, sobre o livro didático e sobre como utilizar esse livro, né, realmente na prática, para ele não ficar guardado no armário, para vocês perceberem que a gente tem um recurso riquíssimo e que muitas vezes fica dentro do armário e a gente fica, né, correndo atrás de atividade, a gente fica na internet pesquisando, perde às vezes o final de semana, né, porque realmente essa é a realidade do professor. Em casa, à noite, final de semana, fica na internet pesquisando e o nosso livro didático fica lá no armário, guardadinho lá, né, pegando poeira, sendo que ele poderia ser o carro-chefe das nossas aulas. A gente vai usar só o livro didático? Não, a gente tem que usar outros recursos. Mas vamos aproveitar esse que a gente já tem. Então, até amanhã. Amanhã a gente conversa um pouco mais, tá, sobre o livro didático. E eu coloquei no grupo do WhatsApp uma apostilazinha, né, explicando um pouco sobre o que é consciência fonológica, o que é consciência fonêmica, e coloquei as atividades, né, umas atividades que são as principais, né, as melhores para desenvolver essa habilidade de consciência fonêmica.
realmente, né? Amanhã a gente começa essa aula amanhã, né? E se a gente vê necessidade, a gente faz mais uma aula sobre o livro didático, porque, como eu falo pra vocês, gente, tudo que eu falo aqui é o que aconteceu comigo na prática. Já teve anos, quando eu entrava na sala, gente, que eu pegava aquele livro e falava, Senhor, vai ficar dentro do armário aí o ano todo, porque não dá pra usar. Eu olhava para o livro e falava, não dá. Eu folheava o livro inteiro, inteiro, e falava, não dá para usar. Mas aí depois eu fui percebendo, eu fui descobrindo que a gente consegue usar. Não, né, a gente não vai dar para você usar na sequência, né? Você vai saltando, você vai procurando de acordo com o desenvolvimento das crianças. É normal as crianças do primeiro ano não estar escrevendo frases, é normal. É uma habilidade que tem que ser trabalhada. Gente, toda habilidade para a criança do primeiro ano, ela precisa ser desenvolvida. A criança, você aprende, ensinar a criança a ler. A criança aprende a ler. Mas se você não trabalha a escrita, ela vai ler, mas ela vai ter um pouco de dificuldade na escrita. E frase, você tem que trabalhar frase. Eu acho que eu posso falar um pouquinho amanhã sobre essa questão das frases, tá? Amanhã eu vou trazer uma sugestão de atividade de como você trabalhar a frase com as crianças de primeiro ano. É uma atividade que eu trabalhei, que ajudou muito os meus alunos, porque eles tinham muita dificuldade com construir frases. Mas tem que ser trabalhado. Você tem que trabalhar a palavra e tem que ensinar a criança também a construir frases, que é uma das habilidades, né, da consciência silábica, da consciência fonológica, desculpa, que é a questão da consciência de palavras, que é quando você trabalha a frase, que a criança vai perceber que a frase tem várias palavras. Amanhã eu vou apresentar uma atividade para vocês sobre frase. Para entrar no grupo, é só entrar pelo link da bio. Vai lá no meu Instagram, clica no link da bio que está escrito lá o segredo. Aí entra por lá no grupo, que lá já tem uma atividade de consciência fonológica e de consciência fonêmica. Tem exemplos de atividades e são atividades ótimas para trabalhar com os alunos. Então é isso, gente. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra novamente às 20 horas. Tem gente entrando agora, mas a gente está encerrando, gente. Boa noite. Até amanhã.